Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre outros temas. Apresentam Melri Araújo. Tá na grande, tá lá número 1 de Aricuri, 8h34 e o nosso bate-papo positivo já vai começar. Quero agradecer a você, ouvinte, pela sintonia, pela companhia. Hoje recebendo o Dr. Jean Carlos, advogado, atuando nas áreas de direito empresarial, direito comercial e também direito administrativo. Seja muito bem-vindo, Dr. Jean. É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da 91,3 do nosso bate-papo positivo. Bom dia, Melri. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra, Kelvis, José Carlos, também o nosso bom dia aqui, doutora Rosane Barbosa. Estou meio afônico, mas vamos aqui devagarinho. Mandar um abraço especial ao nosso primo Iulo Braga Barbosa, que escuta lá em Petrolina, e a todos os ouvintes da Rádio Grande Serra. É muito bom recebê-lo e agora nós vamos começar conhecendo quem é Jean Carlos. Me fala um pouco sobre você. Olha, eu digo que é um filho que a casa retorna. Minha avó materna é natural de Santa Filomena, e em 1902 nascida, em 1902, naquela época Santa Filomena era de Uricuri. Eu quis o destino que eu casasse com a menina de Uricuri, essa que aqui está presente, e de algum modo eu vim morar aqui em 2004, vim trabalhando, constituir família, aposto no desenvolvimento da cidade, defendo os interesses de Uricuri em qualquer lugar que nós estivermos, de modo que eu amo a cidade de Uricuri, a região do Araripe, só que me sinto bem acolhido e bem à vontade. Profissional liberal, que busca sempre pela ética, pela qualidade técnica e rigor, exercer o seu direito e na defesa dos direitos dos terceiros. Doutor Jean, o que fez você escolher essa profissão de advocacia, atuar na área? Olha, eu diria que nós somos os filhos da Revolução, né? Sou a primeira geração pós-revolução, da ditadura de 64, e existia, como existe em mim, um desejo de modificar as práticas, os modos, lutar contra o Estado, que na verdade, quando se impõe de forma incisiva contra direitos, e a advocacia nada melhor do que a advocacia, do que lutar contra esse Estado juiz, prepotente, arrogante, que impõe forças. Então esse era um desejo efetivamente. E busca também da autonomia profissional, não é? Às vezes a sua personalidade não encaixa bem, você ser ali o empregado, não que isso seja nenhum demérito, mas a questão de formação pessoal, de instinto. Então assim, é melhor ter a minha independência, a minha forma de ter no meu próprio escritório, do que de repente estar em atrito, conflito, em ver uma coisa errada e querer ali corrigir. Entendi. Qual a sua frase ou uma palavra favorita? Melri, assim, eu não tenho uma frase formada, existem grandes frases bonitas de pensadores, na verdade é um lema de vida. Sim. Na vida a gente tem altos, tem baixos, então assim, eu tenho um lema na minha vida que diz assim: nenhuma crítica me joga ao chão e nenhum elogio me tira do chão. Então sempre o caminho do meio. Eu busco sempre ter esse equilíbrio nos momentos de glória, não se exaltar, não se achar que é mais do que os outros, e ao mesmo tempo no momento de derrota e de críticas também não se sentir menor. É preciso estar sempre buscando o caminho do meio, com equilíbrio e bom senso, para que a gente possa seguir a vida. Interessante. Uma profissão diferente da sua que você gostaria de ser, além da advocacia? É uma boa pergunta, porque eu não fiz nada na minha vida, não sei ser advogado. Mas eu admiro muito a construção civil. Sim. Talvez a arquitetura é uma coisa que me fascina, uma coisa que eu gosto de fazer, e gosto de construir. Nas poucas oportunidades que a gente faz, é como se nascesse ali um filho. É bem interessante, é um ramo bem diferente, né? Me conta algo que você não é bom. Jean Carlos não é bom. Olha, eu acho que cantar. Cantar? Eu tenho um ouvido muito seletivo. Se você botar uma nota de uma música aqui, eu digo qual é a música. Agora, eu não gosto da minha voz, então nem no banheiro eu canto. Ai, seus hobbies favoritos, quais são? Marcenaria e serraria. Solda elétrica, fazer móveis em madeira. Ninguém nunca imaginou um negócio desse. Eu passei até por um acidente agora, tem uns 30, 40 dias, num hobby desse aí, mas uma coisa que me tira do estresse do dia a dia, construir,
fazer um móvel em madeira ou ferro. Não é nada profissional, é coisa pra gente mesmo. Uma coisa que me preenche a cabeça. É interessante. Nós já conhecemos um pouco aí do nosso convidado. Agora, nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema proposto para o dia de hoje, nosso bate-papo positivo, que é sobre violência doméstica e familiar. A gente vai querendo iniciar, conhecer esse tema mais a fundo, porque quando a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente já pensa especificamente também na violência contra a mulher, a gente já especifica, mas vamos falar hoje de todos os âmbitos, de todas essas relações, sendo homem, mulher, idoso, criança, que possam sofrer essa violência familiar. O que é violência familiar, doutor Jean Carlos? Veja, a violência familiar é toda aquela praticada aos integrantes daquela determinada família. E aí você pode entender como idoso, como uma mulher, como um filho, como uma violência de um irmão contra uma irmã e vice-versa. Então, todo o conjunto de violência que está sendo praticada dentro de um contexto familiar pode ser entendida como violência doméstica ou familiar. Claro que salta aos olhos, o que mais se sobressai é a violência efetivamente contra a mulher. O que mais sai, né? Isso. Quem está mais vulnerável. Perfeitamente. Quais são, por exemplo, qual é o maior índice de violência? A gente já falou que além das crianças, idosos, homens e mulheres, mas ressalta a mulher. O que a Lei Maria da Penha fala sobre isso? Perfeito. Dia 7 de agosto, portanto daqui a 3 dias, comemora-se mais um ano, acho que o 16º ano, da promulgação da Lei Maria da Penha. Um crime terrível que houve contra a Maria da Penha, a mulher lá em Fortaleza. O marido atirou contra ela, nas costas, ela dormindo, uma coisa assim, pavorosa. E essa lei veio para fazer realmente um corte em relação à violência doméstica e contra a mulher. Os números são realmente assustadores, porque creio que agora dia 7 sai o balanço de 2021 para 2022. Mas em 2021, por exemplo, nós tivemos aqui, trazer a vocês o seguinte: 1.319 feminicídios, que é a morte da mulher por circunstâncias familiares, morte pelo companheiro. Isso quer dizer que a cada 7 horas uma mulher foi morta no Brasil durante o ano. É uma coisa realmente pavorosa, assustadora. Os estados que mais tiveram homicídios foram Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí. Então, assim, os dados mais, vamos dizer, mais recentes saíram agora dia 7. Nós estamos no mês do agosto, o agosto lilás, o mês lilás, em alusivos à violência doméstica, que é preciso realmente a gente bradar isso, porque queira não queira, nós temos uma violência muito grande, que é preciso combater, que é preciso divulgar e trazer à tona essa situação e alertar, principalmente as mulheres que estão sendo, neste momento, vítimas de violência, seja ela física, seja ela psicológica, enfim, todos o tipo de violência que está lá inscrito na lei e que acontece na prática, que é importante estar atento a isso, porque isso vai numa gradação. Ela começa menor e vai evoluindo para graus maiores. Qual a importância da gente falar desse tema de violência doméstica e familiar? É importantíssimo, porque cada vez mais a sociedade vai se dando conta desse tipo de violência e os homens, na sua formação, sua educação salva. Não há dúvida. Não há dúvida que, por exemplo, a minha geração é diferente da geração do meu filho. Eu percebo na geração do meu filho uma melhor formação nesse sentido, uma melhor compreensão, concepção desse tipo de violência, como identificando desde já esse tipo de violência e como se colocou no contrário a esta situação. Então eu imagino que essa geração será melhor certamente do que a minha foi melhor do que a do meu pai, e aí sucessivamente na linha regressiva. Então educação, falar, divulgar é importante sim, e também naturalmente o trabalho de acompanhamento e repressivo policial e judiciário. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala que a mulher ela está mais vulnerável para essa situação de violência. Me conta quais são os primeiros passos para que ela comece, porque às vezes ela começa de uma forma em que a mulher não se percebe ou está tão dentro daquela situação que ela realmente não diz assim, estou sofrendo algum tipo de abuso, estou sofrendo algum tipo de violência. Isso.
O artigo da Lei Maria da Penha, ele elenca alguns tipos de violência. É importante falar um pouquinho para que ela possa se aperceber. Uma compreensão. Nós temos a primeira, que é a violência física, que é essa efetiva, que machuca, que bate, que torna roxo, que lesiona, né? Que vai nessa progressão até, naturalmente, o homicídio. Mas tem aquela que ainda é de subterfúgio, que é a violência psicológica. Se você fizer, eu lhe mato. Então, a violência psicológica. Se você for para casa da sua mãe, você não vai ter acesso aos filhos. Então, essa é uma violência psicológica. A moral, que é no sentido de, por exemplo, querer denegrir a imagem dela por fatos existentes ou não, que não dá direito ao companheiro de fazê-lo, divulgando as informações na vizinhança, em rede social. A violência sexual propriamente dita, que é o ato sexual não autorizado, porque o casamento por si só não autoriza a obrigatoriedade, será sempre consensual, né? A econômica, que é aquela de você oprimir, não é? De você deixar a pessoa efetivamente debaixo do seu jugo, mas passando por necessidades, que acontece também, ele fica com todo o dinheiro e deixa em situação de vulnerabilidade econômica. E a social, que é uma outra mais, vamos dizer, mais abrangente, que é de discriminação racial e social, enfim. Então, esses são os tipos que a lei elenca, que a mulher tem que estar atenta. Normalmente, esse tipo de violência, ela começa numa gradação. É como a gente fala que o criminoso, ele começa batendo carteira, passa por um assalto e vai numa progressão cada vez maior, se sentindo encorajado, entende? E aí você me falou, o que fazer, o que procurar? Né? Nós temos todo um aparato suficiente de apoio a ela. Então, veja, nós começamos desde uma assistência social, Secretaria de Assistência Social, que tem um CRES que pode dar um amparo psicológico a ela. Se isso não resolver, ela pode, por exemplo, usar o serviço do número 180, liga para 180, é um serviço do governo federal que dá apoio, o primeiro recebimento, para identificar se efetivamente ali está acontecendo uma violência contra a mulher, faz o acompanhamento e daí pode-se fazer os encaminhamentos. Se houver uma urgência, a violência está acontecendo de forma grave e urgente, 190, que é a Polícia Militar, nós temos uma delegacia, a delegacia especializada de atendimento à mulher, DAM, que nós temos aqui na cidade de Uricuri, funciona no próprio prédio da delegacia convencional, aqui na Avenida Presidente Kennedy, 85, tá certo? Temos a Defensoria Pública, que pode servir de apoio, temos o Ministério Público, enfim, um arcabouço de situações. Por fim, o Judiciário. Aí o Judiciário já terá passado pelo menos pela delegacia, não é? Haverá lá um procedimento próprio, e aí se pode decretar a medida protetiva, que é o afastamento dele do lar e não poder estar em contato 200, 300, 500 metros da vítima. Existe um projeto de lei que foi aprovado agora em março, abril, um projeto de lei que concede, o juiz poderá conceder em até 6 meses o auxílio aluguel para esta mulher que tem vulnerabilidade econômica, não tem para onde ir, e o juiz pode conceder e ela poderá receber até 6 meses de aluguel para que ela possa resolver sua vida longe do agressor, no caso o companheiro, o marido, tá certo? E aí até a prisão, que é a medida que tem para as medidas desse tipo de violência. É importante a gente ressaltar e falar sobre esse tema e trazer essas situações abordadas, porque às vezes as pessoas não conhecem que elas vão ser amparadas, né? Principalmente a mulher, ela não conhece. Tá num índice de vulnerabilidade tão grande que acaba se esquecendo. E, por exemplo, desde um xingamento, desde de colocar ali aquela pessoa para baixo, também já começa aí esse índice de violência, essa violação contra a própria pessoa? Olha, a convivência de casal ela é uma relação realmente muito complicada, construída diariamente. Não vamos dizer que no momento de raiva dos anos você possa ali proferir uma expressão pejorativa, que isso seja de logo representativo, tá certo? Mas se isso é uma coisa continuada, que visa diminuir, que visa ofender, não é uma coisa que se repete, aí sim, eu acredito efetivamente que esteja em curso uma violência do cunho psicológico. Então, assim, é preciso sempre usar o bom senso
Não é? Porque, na verdade, também são números menores, mas nós também vemos casos de excesso por parte da companheira, que se aproveita de todo esse arcabouço jurídico de proteção para servir de vingança por coisas que não tem nada a ver em relação a isso. Não é a regra, é uma exceção, mas acontece também. Kelvis, vamos para um pequeno intervalo, daqui a gente volta trazendo mais informações, falando aqui sobre esse tema de hoje, esse tema proposto, violência doméstica e familiar. Até já! Na Grande, tá na número 1 de Juricuri, 8h52. Temos uma informação pra gente falar dentro do nosso bate-papo positivo. Mais um desembargador do TJPE está dando tornozeleira eletrônica, acusado aí de estupro e de espancar a mulher nos anos de 2020 e 2021. Agora me explica, doutor Jean Carlos, a gente acha que essas situações acontecem, vamos dizer, em pessoas em classe média, né? Vamos dizer, nas classes mais pobres. Isso acontece em todos os âmbitos sociais, independentemente de qual seja? A violência, ela é uma coisa imanente do ser humano. Isso aí não há dúvida disso. Como eu disse aqui, só a educação é que a gente pode controlar um pouco essa situação. É uma coisa que nos assusta. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o STJ, afastou de suas funções, não é, acusado aí de estupro e de violência doméstica. Então, nós vemos que a violência doméstica é uma coisa que permeia todas as classes sociais. Ainda agora, há uns 2 meses no máximo, um classe média alta em Recife, Boa Viagem, cidadão tinha uma medida protetiva contra a ex-mulher, ele invadiu o prédio, atirou contra a ex-mulher, matou o namorado da filha. Vi este caso. E se suicidou em sequência. Então é uma coisa que choca. Então, assim, esse tipo de violência, como a violência de um modo geral, ela não tem cor nem classe social, ela permeia todas as classes sociais, mas, enfim, o que a gente tem a fazer trabalho de conscientização, um trabalho de educação para as novas gerações, e aqueles que não têm, infelizmente, essa compreensão, se não vai pelo amor, como se diz no dia a dia, se vai pela dor, pela justiça, pela punição. E muitas vezes o Estado se sente impotente porque, na verdade, não é possível monitorar a todos. Eu esqueci de falar que aqui não, infelizmente, eu não tenho conhecimento que existe a casa de amparo à mulher vítima de violência doméstica. Em Recife nós temos casa de amparo. E isso serve também para tirar ela e proteger um pouco. É como se tirasse, ninguém sabe onde ficam essas casas de amparo. Ninguém tem acesso a isso. Então ela fica lá, protegida, incólume. Ainda agora, no momento da pandemia, a OAB Pernambuco, através da CAP, criou um projeto de apoio à advogada agredida de violência familiar, porque estava todo mundo preso na pandemia, isso aumentou os atritos, eclodiu todas as emoções piores que possam existir das pessoas, e a OAB, através da CAP, criou um programa. Você veja que os próprios advogados e advogadas também vítimas de violência doméstica e familiar. Então é uma coisa que permeia efetivamente todas as classes sociais, indistintamente. Eu até fiz uma pesquisa em um projeto de portfólio falando sobre a saúde mental feminina em época de pandemia, voltada também para a violência doméstica familiar, e o quanto o número de abusos em relação a isso tem crescido, principalmente nesse período pandêmico. O que pode ser feito para que isso diminua, para que a gente conscientize a sociedade, a população desse cuidado, né, que a gente precisa ter para com o outro? Olha, veja só, eu quero tratar um tema um pouco polêmico. É polêmico. É o seguinte, de onde nasce efetivamente essa violência, né, contra a mulher? Existem alguns estudos que indicam que é o seguinte, é meio polêmico, não é fechado. Não é fechado. Concreto. Existe um sentimento de posse do homem para com a mulher. E a partir do momento em que ela rompe com isso, incide sobre esse sentimento de posse. Mas não só.
exige um sentimento de expoliação. O que quer dizer esse sentimento de expoliação? É que ele acha que por ele trabalhar, muitas vezes esse cara não deixa a mulher trabalhar, só ele trabalha. E o pouco ou muito que ele coloca dentro de casa, e se ela de repente quer romper com isso, ele inconscientemente acha que ele traiu ela, no sentido de que eu dei todo o meu esforço, todo o carinho, todo o meu suor para a manutenção sua, olha que ele não deixou ela trabalhar. Veja que é um processo meio esquizofrênico, que não fecha. E, assim, e a partir disso se sente legitimado, entre aspas, a agir contra a mulher. Essa é a cabeça dessas figuras. Não quer dizer que nós estamos aqui defendendo, legitimando esse tipo de ação. Então, assim, é preciso trabalhar efetivamente essas situações do ponto de vista psicológico. Mas, como é difícil uma pessoa mais velha, mas já formada, modificar seus próprios conceitos. Mas, enfim, se não vai pelo amor, vai pela dor. E o caminho é sempre a informação, é trabalhar, é repercutir, é fazer o que você está fazendo. O governo federal, em conjunto com os governos de estados e prefeituras, estão nesse mês todo promovendo campanhas educativas, elucidativas, do não é não. Se a mulher diz o não, é porque é não. O corpo e o desejo é só dela, e ninguém pode aí entrar ou imprimir a ela qualquer tipo de situação vexatória, constrangedora que ela não queira. Por exemplo, há algum tipo de violação em relação, a gente já falou sobre violência psicológica, a questão do abuso, e vamos trazer, já como a gente está falando sobre a violência doméstica e familiar, também para o âmbito, isso pode acontecer em âmbitos trabalhistas, algum tipo de violência, né, relacionada especificamente para mulher também? Nós vimos agora recentemente no Rio de Janeiro um caso gravíssimo de uma mulher que foi dar à luz e um médico dopou ela, sedou, e o abusou sexualmente desta mulher. Sim. Nesse caso já se discute de que aquele ato ali configurou improbidade administrativa, que importa em diversas sanções além da perca do cargo. Né? Nós poderíamos aí dizer, na verdade, Melry, como não tem uma relação familiar, é um outro tipo de crime. É outro tipo de crime, né? De abuso de ordem sexual, contra a liberdade sexual da mulher. E aí, a depender do que foi praticado, é que você pode configurar. Se for estupro, e aí, enfim, dependendo da conduta, nós temos um outro capítulo de liberdade sexual da mulher, que é protegido. E essa da Lei Maria da Penha está incluído dentro da violência física, não é? Dentro do capítulo da violência física. Da violência física. E vamos trazer agora para a realidade no âmbito, vamos dizer, familiar, onde às vezes tem pai, tem mãe, tem filhos, avós. Como é que fica essa situação de vulnerabilidade para essas pessoas? A gente falou bastante sobre a mulher, agora vamos ver como é que fica a questão dos idosos, né? Para esse amparato familiar. Sim. Essa situação. Talvez os idosos sejam na escala os segundos mais atingidos. Os segundos? Por quê? Ele tem normalmente uma aposentadoria vinculada àquele idoso. Então, de repente, aí um filho, um neto, um bisneto, que tem um problema desviante, um problema com bebida, um problema com álcool, ele sabe que aquela ali é a fonte financeira onde ele vai buscar um amparo para manter o seu vício. E, naturalmente, esse dinheiro que vai ser carreado da aposentadoria para um vício vai faltar dentro de casa. E vai nascer disso aí, naturalmente, um conflito. Sim, conflito disso daí. E aí torna essa relação violenta. Então, nesse caso, também se aplica a violência familiar, a Lei Maria da Penha, contra esse indivíduo. Também se aplica em relação, por exemplo, uma violência de irmão para irmã, se aplica também. De pai contra a irmã, sempre procurando essa figura feminina e protegendo esta situação. E qualquer outro tipo de violência que fuge, vamos assim dizer, do âmbito familiar, do aspecto da Lei Maria da Penha, mas dentro do ambiente familiar, vai ter a proteção em relação ao idoso, a criança, adolescente, estatuto. E aí, enfim, mas está dentro desse guarda-chuva de proteção que
salvaguarda a família de um modo geral. Como advogado, qual mensagem você deixa para a sociedade? Porque eu acredito que além de responsabilidade, né, nós temos os advogados, que são nossos defensores, mas além de vocês, é responsabilidade social, né? Eu acho que a primeira concepção do advogado é da responsabilidade social. É tanto que nós quando trabalhamos com divórcios, a primeira coisa que a gente busca é a recomposição. E nós já fizemos diversos casais amigos que chegaram separados e hoje são nossos amigos e continuam casados. E, enfim, é uma coisa que precisa ter essa concepção, né? A gente, de algum modo, no exercício da profissão, talvez a sociedade nos veja como uma forma desvirtuante, que acha que a gente estimula ou está ao lado do lado errado. Não é bem assim. É preciso ter essa consciência de que o trabalho que nós fazemos em defesa do cliente, mas ao mesmo tempo que também nós temos um trabalho educativo nesse sentido. E qual é o trabalho educativo? O advogado, uma vez recuperando a liberdade, e nós sempre fazemos assim, eu convoco o meu cliente ao meu escritório para conclamar a ele uma melhor reflexão, uma procura de uma ajuda, um acompanhamento psicológico. Muitas vezes ele está doente, não é? E isso transforma todo o ambiente familiar, e talvez, se ele procurar um tratamento para isso, ele vai melhorar completamente, não só para ele, mas com toda a sociedade. Já vi casos de cliente ser preso, depois não voltar mais, viver bem. Então, assim, tem que perceber que aquilo foi um erro, mas principalmente se emendar, ter a consciência do erro e não voltar a cometer, que é uma coisa que destrói pessoas, destrói vidas, relações, marca filhos para o resto da vida. Então é uma coisa realmente muito séria dentro da sociedade, é uma coisa galopante em números, e a gente precisa avançar ainda muito nesse sentido. Para mais debates, para mais entrevistas, para mais palestras, né? que possa conscientizar o nosso público. Jean Carlos, me diz uma coisa sobre as áreas de atuação empresarial, direito comercial, direito administrativo. Como é que é feito todas essas demandas? Olha, assim, a vida nos colocou em diversos lugares, graças a Deus, eu agradeço muito. E a gente foi granjeando alguns espaços e experiências, né? Sim. Hoje a gente trabalha no ramo empresarial, no suporte a empresas, direito consumidor, trabalhista, contratual, fusão, enfim, constituição de empresas. Mas não só. O direito civil, de um modo geral, que é muito amplo, a gente trabalha efetivamente em ações possessórias, divórcios. Trabalhamos na área penal, mas uma área mais restrita. Gosto de fazer, mas a advocacia penal lhe exige um tempo, uma obrigação cada vez mais premente, e a gente vai ficando um pouco mais velho, mais experiente, e de repente vai ficando um pouco cansado para essa situação, deixando o espaço para os novos que aí estão. Então a gente se coloca nessa situação. Trabalhamos em defesa de executados nas relações e contratos bancários. Nós temos aí uma pandemia que endividou um meio mundo, e os bancos ainda não abriram esse capítulo. A gente vai ter que voltar uma oportunidade aqui para esclarecer os direitos dos consumidores em relação a isto. Sim. E uma coisa que, quando isso abrir, realmente vai ser um Deus nos acuda, porque as demandas que chegarão no judiciário serão uma enxurrada de situações, até porque ainda nós não recuperamos financeiramente, ninguém recuperou financeiramente, apostando sempre de que ano a ano a gente possa voltar à nossa normalidade econômica e social. Onde é que fica o escritório do Dr. Jean Carlos? O nosso escritório fica na rua Desembargador Medeiros Correia, 72B, ali na rua do Banco Santander. Não tem erro, faz uma visita e tira suas dúvidas sobre, independentemente dos temas que forem aí para você resolver os problemas. Será sempre um prazer contribuir. A gente tem sempre essa ideia de que a advocacia tem essa função social, e a gente busca sempre contribuir. Pode estar entrando em contato através desse telefone 879-9657-6837. Isso, pode ter esse também o WhatsApp, e estamos à disposição. Muito obrigada, doutor Jean Carlos. Uma ótima manhã para você, para sua esposa Nós que veio aqui conosco. A atenção de sempre. E parabéns pelo trabalho.
Então, damos continuidade aqui na programação da número 1 de Oricuri. Hoje, conversando com o Dr. Jean Carlos, advogado, atuando nas áreas de direito empresarial, direito comercial e direito administrativo, falando aí sobre a violência, né, doméstica e familiar. Carlos Cortez, muito obrigado. Os trabalhos técnicos. Voltamos com música na programação da número 1 de Oricuri.